a taxa referencial de juros para a formação do preço de praticamente tudo que circula na economia brasileira. É importante a gente falar isso porque falar sobre taxa de juros é falar sobre tema político fundamental, principalmente em ano de eleições presidenciais. O dinheiro, a administração da moeda nacional é o único tema político que importa. Tudo demais é bobagem. Deus, família, tradição, moral de bons costumes, isso não tem conexão com o dinheiro que falta no nosso bolso. Vamos lá. Passo a passo, entenderemos o que acontece na economia brasileira quando o governo federal, através do seu Banco Central, sobe a taxa Selic. Vamos lá. Primeiramente, antes de o Banco Central subir a taxa Selic, o Tesouro Nacional toma a decisão de aumentar a dívida pública para que o Banco Central possa trabalhar com uma meta para a taxa Selic mais alta. Entenderam? A taxa Selic é a ferramenta econômica do governo federal para transformar investimentos em aplicações financeiras ou para transformar aplicações financeiras em investimentos. Entenderam? Como falar sobre o governo federal é importantíssimo e tem conexão direta com a nossa sobrevivência. Quando a taxa Selic sobe, o governo quer que a sociedade, induz a sociedade a tirar dinheiro da produção e a aplicar em títulos públicos federais. Por quê? Porque as remunerações dos títulos públicos federais se tornam mais elevadas. E a gente sabe que juro para o aplicador financeiro é a remuneração sobre os seus capitais aplicados durante determinado período de tempo. Então, vamos lá. Tomada a decisão de se aumentar a taxa, tomada a decisão no Tesouro Nacional de se aumentar a dívida do governo federal para que o Banco Central possa trabalhar com uma taxa Selic mais alta, efetivamente acontece o passo 2, que é o Banco Central se reunir o seu Conselho de Política Monetária e subir a taxa Selic. Quando isso acontece, aí sim a decisão de se aumentar a dívida do governo federal começa a se materializar em aumento da dívida pública federal. E é o que está acontecendo no momento. O Banco Central do Brasil está galopando a taxa Selic. O que ele está fazendo? Ele está aumentando o endividamento do governo federal para bancar um preço do crédito mais caro para a sociedade. Para a sociedade que produz e para a sociedade que consome, para as indústrias, comércios e agronegócio e para as famílias que consomem os bens e serviços produzidos por indústrias, circulados no comércio ou nos comércios e produzidos pelo agronegócio. Interessante, é o governo federal que aumenta a sua dívida para o Banco Central financiar um preço mais caro para a sociedade. Então, quando o Banco Central aumenta a taxa Selic, ele quer transformar investimentos do mundo produtivo em aplicações financeiras. E quando ele reduz a taxa Selic, que aí é um outro vídeo que trabalharemos, nós veremos que ele quer que a sociedade tire dinheiro do mundo financeiro, das aplicações em títulos públicos federais, e invista no mundo da produção, para se criar mais empregos, para se criar mais salários, novos salários, para mais dinheiro circular na economia produtiva. Então, vamos voltar à realidade brasileira. Banco Central está galopando a dívida pública. Fazendo o quê? Subindo a taxa Selic. Banco Central galopa a dívida pública, galopando, subindo a taxa Selic. Então, vamos lá. Taxa Selic subiu, vamos ao passo terceiro. O crédito fica mais caro para o mundo produtivo e para as famílias. Entenderam? Taxa Selic sobe, o crédito fica mais caro para a sociedade. O que acontece? As empresas começam a ter dificuldades para financiarem seu capital de giro e para formarem o seu custo de produção. Então, quer dizer, fica mais caro para as empresas produzirem e com uma produção mais cara, elas repassarão tudo para o preço aos consumidores finais. E quem são os consumidores finais? Eu e você, nós.
nós somos consumidores finais. Então a gente observa que o aumento da taxa Selic influencia diretamente a inflação de custos de produção das empresas. Por quê? O crédito ficou mais caro, então as empresas têm mais dificuldades de financiarem seu capital de giro e formarem o seu custo de produção. Isso faz com que a gente chegue ao passo 4. O que é que acontece no passo 4? As empresas começam a demitir mão de obra, começam a dispensar força de trabalho humana. A taxa de desemprego começa a aumentar na economia. Por quê? As empresas têm de reduzir a sua produção, reduz os seus investimentos, reduzem as expectativas de planejamentos de investimentos futuros. Logo, quando tudo isso acontece, as empresas começam a dispensar seus funcionários. Quando a gente chega no passo 4, empresas com dificuldade de produzir e de investir, tendo de demitir seus funcionários, a gente vai diretamente para o passo 5, que significa o quê? Encolhimento da massa de salários dos trabalhadores na economia. Quando a massa salarial dos trabalhadores encolhe, porque a taxa de desemprego aumentou, a gente vai diretamente para o passo seguinte, que é a redução no consumo das famílias. O nível do consumo das famílias brasileiras cai. Quer dizer, menos moeda circula na economia, menos transações de compra e venda acontecem na economia. Menos dinheiro circulando na economia porque o nível de consumo das famílias brasileiras diminuiu, quer dizer que o Estado perde a arrecadação tributária. Esse é o próximo passo da destruição. O Estado perde a arrecadação de impostos porque as famílias estão consumindo menos. Logo, menos transações de compras e vendas estarão acontecendo na sociedade brasileira. Quando o Estado perde a arrecadação de tributos, necessariamente ele faz duas coisas. Ele implementa um teto de gastos. Olha o que está acontecendo na nossa atualidade. Para que o governo estabelece um teto de gastos? Para congelar o seu gasto público, que basicamente é investimento público e melhoramento de serviços públicos para a sociedade. Quando o Estado perde a arrecadação, porque o Banco Central está trabalhando com taxa de juros muito alta, necessariamente ele tem de congelar os seus investimentos públicos. Mas não apenas isso. Mais grave, ele tem de se endividar novamente para compensar a perda de arrecadação tributária. Olha só que círculo de destruição. Olha que ciclo de destruição na economia brasileira. Tesouro Nacional decide aumentar a dívida do governo federal para que o Banco Central aumente a taxa Selic. O Banco Central aumenta a taxa Selic, fazendo com que se torne mais interessante para as famílias e para as empresas aplicarem em títulos públicos federais. É o governo se endividando para o crédito encarecer para a sociedade e efetivamente o crédito se encarece. As empresas começam a ter dificuldades para financiarem seus capitais de giros e formarem seus custos de produção. As empresas com dificuldades na produção começam a demitir força de trabalho humana, taxa de desemprego aumenta. Muito desemprego na sociedade significa necessariamente o encolhimento da massa salarial dos trabalhadores. Isso faz com que o nível do consumo das famílias diminua e faz com que o Estado perca a arrecadação de tributos, porque famílias consumindo menos, é menos dinheiro circulando na economia e menos transações de compras e vendas, o que faz com que o Estado estabeleça um teto de gastos e se endivide novamente para compensar a perda de arrecadação tributária, que ele mesmo causou quando bancou a dívida pública, se endividou lá no início para fazer com que o Banco Central operasse com taxa Selic mais alta. Este é o contexto brasileiro.